Olá, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui quem está falando é a professora Tatiane e hoje nós vamos falar sobre os elementos da tradição oral. Antes de tudo, certo, eu gostaria de lembrar vocês que todo o conteúdo que está no grupo, que foi enviado em formato de foto, deve ser copiado no caderno, tanto o texto quanto o exercício, ok, pessoal? Por favor, utilizem caneta e mandem a atividade pronta para o meu privado, certo? Então, elementos da tradição oral é o nosso conteúdo de hoje, ok? Além das narrativas, a tradição oral, ela transmite costumes, valores, regras, manifestações religiosas, a cultura de um grupo. Dentro de todos esses valores culturais, os valores religiosos também são transmitidos pela tradição oral, certo? A transmissão do conhecimento ao longo do tempo permite que atualmente nós conheçamos determinados costumes de comunidades ou de civilizações muito antigas ou muito anteriores a nós, certo? Então, a transmissão do conhecimento é importantíssima. O conhecimento oral, ele é sempre, como já venho falando para vocês, transmitido de uma geração para outra, certo? Entretanto, para que esse conhecimento possa ser repassado com o mínimo de segurança ou com segurança, é necessário que a gente consiga situar o nosso ouvinte em que tempo, em que espaço nós estamos falando. Como assim? Quando você está ouvindo uma narrativa oral ou tendo um ensinamento religioso, é necessário que fique bem claro em que tempo aquilo se passou, onde aquilo se passou, certo? Então, e quem estava vivendo aquela situação, quem vivenciou aquela situação. Para que a tradição oral tenha um pouco mais de conforto e um pouco mais de segurança para transmitir o conhecimento, é importantíssimo que esses elementos eles estejam sempre presentes na narrativa. Tempo, espaço e quem, certo? Ou seja, quando, onde e quem. Tempo, espaço e as pessoas. Quando a gente conta uma história ou tenta transmitir um conhecimento que a gente não dá à pessoa esses elementos, a história fica totalmente perdida, sem nexo. Por exemplo, vi um líder religioso fazendo grandes obras e as pessoas ficando muito felizes. Totalmente sem nexo. Completamente diferente de eu dizer, vi um grande líder religioso há 2 anos atrás fazendo grandes ensinamentos lá numa cidade do interior chamada Sapé, e as pessoas daquela cidade têm ficado muito felizes com aquele líder religioso. Totalmente diferente. Eu lhe dei o tempo, o espaço e as pessoas. E aí você consegue compreender melhor a mensagem, certo? Então, algumas religiões, elas trazem esse conhecimento em forma de livro, que são os próximos conteúdos que nós vamos tratar. Por exemplo, o cristianismo, certo? Nós temos a Bíblia para estudar o cristianismo, mas nem sempre foi assim. A Bíblia foi escrita alguns anos após a morte de Jesus Cristo, e antes disso, todo o conhecimento do cristianismo era transmitido de forma oral. Para isso, eles utilizavam um mecanismo chamado catacumbas. Vejam bem, quando Jesus foi morto, o cristianismo foi proibido em Roma, que foi onde Jesus foi morto, foi o Império Romano que matou Jesus. Então, estando proibido a pregação dos ensinamentos de Jesus, o que acontece? As pessoas começaram a encontrar formas para se encontrarem e transmitirem a mensagem. Por muito tempo essa mensagem foi transmitida de forma oral. Existia um lugar chamado catacumbas, que eram grandes corredores subterrâneos, certo? Parecia labirintos embaixo da terra. Nas catacumbas enterravam os mortos, principalmente os mártires do cristianismo. Que é mártir? Aquela pessoa que morria pela causa, certo? E também nesses lugares os cristãos eles se reuniam para falar sobre o cristianismo, sobre a vida de Cristo, sobre a boa nova, certo? Então, e é por isso que até hoje tem pessoas que chamam túmulos de catatumbas, mas o nome correto é catacumbas, certo?
Eu passei um exercício para vocês de 6 questões que vocês devem fazê-lo agora também, durante a aula, e tirar as dúvidas comigo, certo, pessoal? Então, vocês, a partir de agora, se dirijam ao grupo que nós vamos iniciar os nossos debates lá no grupo. Nossos debates e os momentos para tirar dúvida. As dúvidas vocês podem vir também no meu privado, tá bom? Muito obrigada e até já.